Some days it'll lift you up, some days it'll call you bluff. Man, most of my days I ain't got. E voltamos então para uma nova live com ela, Silvana Rosa, youtuber cristã. Então, Silvana Rosa vai estar trazendo uma mensagem pra gente, já pode começar. E aí pessoal, vamos lá então. Eu estava meditando nessa palavra aqui ontem e ela está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, onde Pedro e João estavam indo ao templo, né? Na hora da oração, eles estavam indo ao templo. E aí conta aqui no capítulo 3 o seguinte, que tinha um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe. Ele era coxo de nascença, né? E aí, todos os dias, colocavam esse coxo ali na porta chamada Formosa. E ele ficava ali pedindo esmola às pessoas. E quando ele viu Pedro e João, ele pediu esmola a eles. Mas aí Pedro olhou para ele, e a Bíblia diz assim, fitando os olhos nele, Pedro disse assim, ó, olhe para nós. E o coxo olhou para ele. E aí ele falou assim, o coxo olhou para ele já esperando receber uma esmola dele, né? Mas Pedro falou assim, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Levanta e anda. E aí Pedro segurou ele pela mão direita e o ajudou a levantar. E na mesma hora, os seus pés se firmaram, os seus pés e tornozelos se firmaram. E ele de um salto só, já deu um pulo e começou a andar. E foram lá para o pátio do templo. E aí diz a palavra que as pessoas que viram aquele coxo, que era coxo de nascença, o homem nunca tinha andado na vida. Quando as pessoas viram ele andando, ficaram maravilhadas com o que Pedro e João tinham feito. Então eles foram para Pedro e para João, sabe, ficaram olhando para eles maravilhados. Mas o que me chamou a atenção nessa mensagem não foi o fato, não foi a cura, né, do homem coxo. O que me chamou a atenção foi a atitude de Pedro. Porque Pedro olhou para aquele pessoal e começou a divertir eles. E falou assim, por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão maravilhados com essa situação? Como se fosse pelo nosso poder que fizemos isso. Como se fosse nós, ou pela nossa santidade, como em outras traduções diz. Como se fosse nós que tivéssemos feito isso. Foi pela fé no nome de Jesus que este homem foi curado. E aí o que me chamou a atenção foi que Pedro e João, eles não se aproveitaram daquela situação, daquela cura, daquele homem para se promover, para falar para o pessoal, olha, venham que vocês também vão ser curados, venham que vocês também, Deus também vai fazer na vida de vocês, venham que também nós vamos fazer. Não, Pedro começou a adverti-los, e o que me chamou mais atenção ainda foi que Pedro fez um discurso muito duro. Além de ele advertir aquele povo, ele ainda começou a falar, foi pela fé no nome de Jesus, Jesus, o Filho de Deus, aquele a quem vocês crucificaram, aquele a quem vocês mataram, porque vocês mataram o autor da vida. E aí Pedro começou, e aí aquele povo ficou assim, atônito, né, olhando para eles, prestando atenção no que Pedro estava falando, naquele discurso tão duro, e diz a palavra que quase 5.000 homens se converteram ao Senhor. E aí eu falei, meu Deus, uma palavra tão dura dessa, e quase 5.000 homens se converteram. E hoje a gente tem que fazer isso aqui, ó, dentro da igreja, para poder atrair os jovens, para poder atrair as pessoas e para poder manter as pessoas dentro da igreja. Quando na verdade os apóstolos, e no capítulo anterior, eu estou falando do capítulo 3, né, que é a cura de um coxo. No capítulo anterior, que é o capítulo 2, que fala do dia de Pentecostes, aconteceu a mesma coisa. Quando aquele povo viu eles falando em línguas e ficaram, nossa, mas como que eles estão falando na nossa língua? E os outros falaram assim, eles estão bêbados, não sei o que. Pedro fez a mesma coisa. Pedro de novo, né? Corajoso, Pedro, tem coisas que só Pedro faz. Pedro de novo falou assim, começou a advertir eles da mesma maneira, no capítulo anterior, falando para eles que eles crucificaram Jesus, que Jesus era Filho de Deus e que eles tinham que se arrepender dos pecados dele. Então aquela pregação dura me levou a essa conclusão, que uma verdadeira conversão, ela vem quando você reconhece os seus pecados e se arrepende. Porque uma palavra que vai massagear o nosso ego não faz a gente olhar para os nossos erros. E no caso aqui, Pedro fez aquelas pessoas olharem para os seus erros. Ele falou, olha,
vocês fizeram isso de errado, mas se arrependam. Aqui no versículo 20, deixa eu ler aqui para vocês. No capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então Pedro fez um discurso duro, mas que fez aquelas pessoas olharem para os seus erros, olharem para os seus pecados e se arrepender. Então a nossa motivação de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus, tem que ser o Senhor. A gente tem que ver o que está de errado na nossa vida, se arrepender dos nossos pecados e ter uma verdadeira conversão. Porque se eu entro para a igreja, se eu vou para a igreja com uma motivação de receber uma bênção do Senhor, porque Deus vai me dar uma bênção tal, ou porque Deus vai me curar, ou porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, aí digamos que o Senhor não faça. A minha motivação de estar na igreja está errada, porque se eu não receber aquilo que eu espero receber do Senhor, eu não vou ficar, eu vou sair, porque minha motivação está errada. Ou então eu espero receber alguma coisa do Senhor e recebo, eu vou sair também, porque eu já cumpri meu propósito de estar ali, de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus, era receber tal coisa. Depois que eu recebi, eu posso sair. Essa não é a nossa motivação de estar na casa de Deus. Nunca foi. A nossa motivação, a verdadeira conversão, ela vem quando a pregação te leva a ver os seus erros, a reconhecer os seus erros e a se arrepender dos seus pecados. O Senhor, Ele nos deixou mandamentos, Ele nos deixou leis, e a gente muitas das vezes não obedece. A gente não se faz essa pergunta assim: Senhor, será que eu estou te obedecendo? Senhor, como é que está na minha vida? Tem alguma coisa na minha vida que o Senhor quer mudar? Tem alguma coisa na minha vida que o Senhor quer transformar, que o Senhor quer tirar, ou que o Senhor quer colocar? Eu até falei no bloco anterior que involuntariamente a gente faz o seguinte: o que Deus tem para mim? O que Deus quer para mim? O que Deus vai fazer na minha vida? E não sei o que, como é que vai ser, o que eu vou receber, quem eu vou ser? E a gente se esquece de falar: Senhor, mas será que eu estou te obedecendo? Porque as leis do Senhor não são penosas. Para que serve uma lei? Uma lei não é para te condenar. Se a lei diz assim para mim, você não pode dirigir alcoolizado, ela está querendo me condenar? Não, ela está querendo me proteger. Porque se eu dirigir alcoolizada, eu vou me acidentar, eu vou acidentar outras pessoas, eu posso morrer, eu posso matar outras pessoas. Então a lei foi feita para nos proteger. E é isso que o Senhor fez. Ele deixou mandamentos que é para nos proteger. Porque uma nação entregue a si mesma, ela caminha para a sua própria destruição. E muitas das vezes a gente falha em não conhecer a palavra de Deus. Porque você não conhece a palavra de Deus, você não obedece os seus mandamentos. E aí está a importância da gente meditar nesse livro. Medita nele de dia e de noite. O Senhor falou para Josué, lá em Josué capítulo 1, o Senhor fala para ele para meditar nessa palavra de dia e de noite. Então você fará prosperar o seu caminho. Ele falou: meu povo, em Oséias, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então muitas das vezes a gente peca por não fazer o que o Senhor mandou a gente fazer, e depois a gente não entende por que está passando por certas coisas. Mas por que está passando por certas coisas hoje? Porque desobedeci o Senhor lá atrás. Então a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa: que a verdadeira conversão, ela vem quando você enxerga os seus erros, se arrepende dos seus pecados. Aí você tem aquela consciência de que agora você tem uma vida na presença de Deus, e que a partir de agora você vai fazer tudo conforme o Senhor planejou para você. Você não vai cometer mais os mesmos erros. E não é tão simples assim, né? Dizer que agora então eu sou santo e agora eu não peco mais. Não, não é isso. O Senhor conhece a nossa natureza. Mas quer dizer que agora você vai abandonar os seus pecados. Aquele que confessa a sua transgressão e deixa, alcança a misericórdia. Então eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso ao Senhor e eu deixo. E a partir daqui eu vou tentando ter uma vida em santidade com o Senhor. Amém? Essa é a verdadeira conversão. A sua motivação, a sua maior motivação de estar na igreja tem que ser o Senhor Jesus. Não pode ser o pastor, não pode ser o irmãozinho que está do seu lado, não pode ser o ministério que você tem na igreja, não pode ser o seu ministério, porque o ministério não é seu, o ministério não é nosso. O Senhor nos dá para o ministério é dele. O Senhor só nos pega e nos coloca ali no ministério, mas é tudo dele, tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Amém. A gente vai ter um intervalo rápido comercial. E no próximo bloco a gente vai estar finalizando aqui o programa. 31 minutos e vamos
as considerações finais, contatos, link do YouTube, Facebook e tudo mais. Primeiro, Silvana, né? Primeiras damas. Verdade, Aqui, ó. verdade. Então, pessoal, queria agradecer a todos aí por estarem ouvindo da gente, recebendo a palavra de Deus. Tenha certeza que você foi alimentado. Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Então tenha certeza que essa palavra foi plantada no seu coração e que não foi em vão, e que o seu coração tenha sido uma terra fértil, e que essa palavra tenha sido uma semente que foi plantada aí, que vai crescer e vai dar muitos frutos. Gostaria de agradecer a Paula aqui, que nos deu essa oportunidade de estar aqui na rádio, falando da palavra de Deus, falando do ministério que Deus tem pra gente. Agradecer ao Senhor, porque mais um dia Ele nos permitiu acordar na presença dEle. Eu falo para todo mundo que o segredo de um cristão está em João 15. Jesus é a videira e nós somos um ramo. O ramo ele precisa estar enxertado na videira, porque o ramo fora da videira ele seca e é lançado ao fogo. Ele não presta para nada. Então lembre-se disso. Você é o ramo, Jesus é a videira e você precisa estar enxertado nele. Amém? Muito obrigada. Muito forte. Eu louvo a Deus pela vida da Paula e por ter dado essa oportunidade para a gente, também pela vida da Silvana, que tem sido uma ferramenta na mão de Deus, né? A Bíblia diz: joga seus fortes e meu poder está em vós e já venceste uma liga. Então a Silvana, ela tem feito essa palavra, né, ser uma verdade nessa geração, né? Nós precisamos de pessoas como você, Silvana, para essa geração, essa potência que você é na mão de Deus. Isso é muito importante. Eu admiro, respeito muito grande que eu tenho por ela. E eu estou admirando também, eu vou até te contar. Eu já estou admirando, porque a gente vê poucos jovens envolvidos assim com a palavra do Senhor. Então, eu queria agradecer a você, Paulo. A oportunidade de estar aqui na rádio, o diretor da rádio, toda essa galera aqui da rádio, agradecer a você. Marcelo Ramos, que estava com a gente aqui, apareceu em várias imagens. Isso, com certeza, né? Também é uma bênção. E eu queria te agradecer mesmo e também mandar um abraço para todo mundo aqui, mandar um abraço para as pessoas que estão nos assistindo, que nos assistiram aí na live. E dizer que Deus te alcançou com certeza nessa tarde, né, nesse começo de noite. Eu estou aqui, Paulo, e pode me chamar aqui, que eu vou estar aqui com vocês para somar, viu? A Silvana também. E eu acho que quando você se dispõe para as coisas de Deus, elas se abrem para você. Ele cria o acesso, Deus vai criando as pontes, então a gente tem que tomar uma atitude de fé. Fé é aquilo que você não está vendo. Então, nós estamos aqui nesse começo de noite, é fé. Eu tenho certeza que daqui para frente muitas coisas vão ser acrescentadas na sua vida, Paulo, porque na vida do Saporta, na vida da Silvana e na minha vida também, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E você que está ouvindo, que nos ouviu aí, eu creio que Deus te alcançou. Confia no Senhor. Aquilo que você não tem resposta, pede ao Senhor que Ele vai trazer resposta para a tua vida. Consulta primeiro ao Senhor, porque do Senhor procede todas as respostas, porque Ele conhece todas as coisas. Um beijo em todos, beijo na Silvana, beijo na Paula e Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Paulo. Tá aí, o CD Crer em Deus. Eu fiz para animar você, para aumentar a sua fé. É um CD que Deus me deu. Eu tenho certeza que você tem trago Deus para o centro a partir de hoje, porque esse CD foi feito para isso, para acrescentar, para abençoar, para libertar e também para conduzir você para aquilo que você precisa. Então tá aí o CD Crer em Deus. Estou aqui disponível para estar cantando na sua igreja.